Olá, queridos. Estamos em mais uma Segunda Brava, né? E nós temos a cultura de olharmos as nossas segundas-feiras de forma negativa, né? Olhamos ela de forma diferente, uma forma na qual nós realmente de uma forma negativa. Mas eu queria que você olhasse não só a segunda, mas todos os demais dias de como uma oportunidade de você exercer o propósito a qual você foi chamado, né? Será que você sabe qual que é o propósito na qual você foi chamado? Deixa eu te falar uma coisa rapidamente, né? Para você que acha que a segunda-feira é algo pesado, né? Eu queria te falar que o caminho mais rápido para a destruição de qualquer coisa é você usar algo fora do propósito na qual ele foi criado para ser usado, né? Deixa eu te dar um exemplo. O seu aparelho telefônico, o seu aparelho celular, se você usá-lo como um martelo para pregar um prego, você vai ter êxito? Vai dar certo? Você pode até tentar empurrar o prego, ou talvez ele entre um pouco, né? Talvez você tenha até algum resultado, mas você vai acabar danificando o seu aparelho celular, não é verdade? Ou seja, se você está vivendo uma vida, se você está fazendo qualquer coisa na qual você não foi criado para fazer, isso vai te trazer angústia, isso vai te trazer uma certa depressão e você vai chegar a se sentir fracassado. Por quê? Porque simplesmente você está fora daquilo a qual você foi chamado a fazer. Então, como fazer para encontrar a sua identidade? Como vivê-la, né? Como vivê-la de acordo na qual o propósito na qual você foi chamado? Como viver, né? Muitos dizem que para encontrarmos a verdadeira identidade, nós precisamos olhar para dentro de nós. Nós precisamos nos autoavaliarmos para nós encontrarmos a nossa verdadeira identidade. Mas dando o próprio exemplo do celular, como que o celular ele vai saber qual que é o propósito na qual que ele foi criado? Somente se você olhar e perguntar para aquele a quem o criou. Se o seu celular é um Motorola, você vai perguntar para a Motorola como que ele funciona, né? Então, alguém o criou com um propósito. E só esse alguém será capaz de dizer qual propósito o celular foi criado. Então lembre-se, o propósito sempre será encontrado no Criador. Você está entendendo? Né? Então a sua verdadeira identidade vai ser encontrada onde? No seu Criador. Né? Você não tem que procurar a sua identidade em você ou nas coisas aleatórias. Você precisa procurar a sua identidade no seu Criador. Né? Mateus 16 ele é muito bacana, eu gosto muito desse texto, que ele fala a partir ali do verso 30, assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, Jesus dizendo, né? Quem dizes que sou? Né? Aí respondeu, aí Simão Pedro ele chega e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha só a revelação que Simão Pedro teve ali naquele momento. Ele sabia quem era Jesus. E ele falou então: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus ele afirmou, Jesus ele chega ali para ele e diz: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. E ele continua dizendo no verso 18: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você percebe o que está acontecendo aqui nessa história? Pedro, ele achou o Cristo. E quando ele olha e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele acha o Cristo. E em Cristo estava o quê? A identidade
de Pedro. Por quê? Porque a gente vê ali Jesus dizendo, tu és Pedro. Quando Jesus fala que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus vira para ele de volta e fala, tu és Pedro. E Pedro quer dizer rocha. Então, quando Pedro teve a revelação de quem era Jesus, a sua vida ali foi mudada naquele mesmo momento. Naquele momento, Jesus mostra a Pedro a verdadeira identidade dele. Quando diz para ele, fala, você é rocha. Você está entendendo? Jesus estava dizendo a verdadeira identidade de Pedro, quando Pedro olhou para o Mestre. E Jesus começou a mostrar ali naquele texto o propósito da vida de Pedro, que falava para ele, através de ti, né, a igreja será formada. Jesus começa a revelar o propósito de Pedro ali na vida dele. Né? Efésios 2:20, Paulo diz que a pedra angular é o próprio Jesus. Então, quando Jesus revela a Pedro, dizendo, tu és a rocha, ele está dizendo o quê? Pedro, a partir de agora você é da mesma natureza do que a minha. Eu sou rocha, eu sou a pedra angular e você é pedra, né? Eu quero dizer então, meu amado, você foi gerado de Jesus. Você foi gerado a partir de Jesus, né? Com um propósito. Pedro foi gerado a partir do Mestre com um propósito. Em Gênesis 1:26 diz que nós fomos criados à imagem e semelhança do Pai. Colossenses 1 diz ali que Cristo é a imagem de Deus. Então, eu e você, nós fomos criados à imagem de Cristo. Nós fomos criados com a imagem e semelhança dele, com o mesmo... No mesmo estilo. Então, se você quer saber qual que é o propósito, você precisa olhar para Cristo. Quando você olha para Cristo, você deixa de olhar para as circunstâncias. Você deixa de olhar para as segundas-feiras bravas. Você não ficará preso se é segunda-feira, se é terça, qual que é o dia da semana. Sabe por quê? Porque você vai estar ocupado com o propósito de Deus na sua vida. Então, foque no Senhor, foque no propósito do Senhor e com certeza as suas segundas-feiras deixarão de ser bravas e serão super abençoadas. Amém, meu amado? Que Deus te abençoe e que você tenha não só uma segunda-feira abençoada, mas que toda a sua semana seja debaixo do propósito do Senhor e debaixo da graça dele. Amém? Deus abençoe.